Oi, gente. Do mês passado pra cá, a gente viu muitas pessoas falando sobre a pauta da descriminalização do aborto, que é extremamente importante e a gente sabe, né, que a maioria foi motivada por causa do caso da menina de 10 anos, que foi, enfim, né, chegou na grande mídia e muitas pessoas começaram a falar sobre esse assunto, que, enfim, é uma pauta extremamente urgente e é muito, muito bom que esteja todo mundo falando. Porém, no meio de todos esses posicionamentos, assim, nas mídias sociais, muitas vezes a gente vê alguns argumentos que eles têm boas intenções, a pessoa, ela quer defender, né, o direito da mulher a escolher o que fazer com o seu corpo, enfim, a descriminalização e tudo mais. Porém, ela usa argumentos que são, assim, digamos, moralistas e, enfim, que possuem algum tipo de preconceito por trás ou uma carga, né, moralista que não ajuda ninguém. E isso aqui não é um julgamento, porque muitos deles eu já falei na minha vida, ou enfim, provavelmente já falei, e eu super entendo de onde eles vêm. Mas eu acho que é importante a gente, né, tentar melhorar nossos discursos e, enfim, trazer o argumento da forma que realmente vai beneficiar as mulheres, né, que realmente vai colocar essa pauta em questão. Então eu separei aqui 4 argumentos e vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, que é super comum e você provavelmente já ouviu falar por aí, é: homem também aborta. E assim, quando as pessoas falam isso, elas estão querendo dizer que homem realiza o abandono parental, né? Que seria quando o cara, enfim, não registra o filho na certidão de nascimento, né? Não tem o nome na certidão de nascimento do filho, abandona o filho, deixa a mulher grávida ou mesmo depois de nascer, enfim, todo aquele famoso foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Que a gente sabe que é completamente comum na sociedade brasileira. E muitas vezes eles até têm o nome na certidão, mas não são pais, né? Não pagam pensão, não estão nem aí pro filho, enfim, não criam, não cuidam e tudo mais, e isso sempre fica a cargo da mulher. E o problema é que quando você compara essas duas coisas, você está fazendo uma comparação extremamente absurda, porque abandono parental é completamente diferente de um aborto, sabe? Tipo, você não tem como comparar você abandonar uma criança que tá ali viva, que você colocou no mundo, que era sua responsabilidade, né? Cuidar e, enfim, né? Pagar e fazer tudo que os pais têm que fazer. Com a mulher decidir o que ela quer fazer com o corpo dela e quando e se ela vai ser mãe, sabe? Sabe, decidir em relação a um amontoado de células, que é, né, um feto, que nem é um feto ainda muitas vezes. É muito diferente de você abandonar uma criança que já nasceu e que está viva por aí, né? E que vai ficar com esses traumas a vida inteira, entre tantas outras coisas. Então, não, gente, homem não aborta. Não faz sentido nenhum esse argumento, apesar dele vir de um lugar de boas intenções. Por favor, não repitam isso, gente, sério, é horrível. O segundo argumento, ainda falando sobre homem, vai entrar então na questão das pessoas que falam: ah, mas se homem abortasse, já seria legalizado há muito tempo. E assim, eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, mas isso é simplificar muito uma questão que, quando você estuda o feminismo, você entende que homens são homens justamente por eles não abortarem, sabe? E nós mulheres somos mulheres, né, as pessoas colocaram esse rótulo, criaram essas duas construções sociais do que é ser homem e o que é ser mulher, baseado na nossa biologia, e daí veio toda a socialização, e daí veio essa construção hierárquica de gênero. Então não faz sentido você dizer, ah, e se homem abortasse? Porque se homem abortasse, ele nem seria homem, sabe? Tipo, claro, se homem abortasse seria super fácil de fazer, blá 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 blá, tudo bem, mas daí a hierarquia de gênero nem existiria e, enfim, não faz muito sentido. E o terceiro argumento, basicamente, é aquele da pessoa que vai falar: mas ninguém é a favor do aborto, a gente só é a favor da descriminalização do aborto. E pra isso eu vou dizer que não faz sentido, porque é literalmente a mesma coisa, gente. Quando a gente fala isso, tipo, eu não sou a favor do ato em si, só da descriminalização, porque tem mulher morrendo, blá 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 blá, a gente já coloca um julgamento moral em cima desse ato que não deveria existir, sabe? Porque é uma cirurgia, né? É um procedimento super simples
e que muitas mulheres não ficam com toda essa culpa que as pessoas falam, elas não carregam esse remorso e esse trauma que as pessoas falam, porque é uma situação super traumática. Não precisa ser, sabe? Pode ser que seja, e aí a gente tem que cuidar dessas mulheres, tem que dar o tratamento psicológico que elas merecem, obviamente, mas não necessariamente vai ser. E quando a gente coloca, ninguém é a favor do aborto, a gente só é a favor da descriminalização, a gente já tá julgando, a gente já tá colocando essa questão moral, sendo que, sim, eu sou a favor do aborto, em qualquer caso que a mulher precisa e queira, sabe, dela não querer continuar com aquela gravidez. Então, assim, não faz sentido você, tipo, meio que se desculpar, sabe? Eu entendo que as pessoas usam isso geralmente pra falar com pessoas super pró-vida, que são, enfim, muito religiosas e tudo mais, mas, tipo, gente, a gente não precisa se desculpar por querer algo, um direito básico da nossa vida, né, do que fazer com o nosso corpo. Então a gente não precisa chegar se desculpando, não, é que não é bem assim, eu não sou a favor do ato em si, só da descriminalização. Cara, a gente é a favor do ato, tipo, a gente é a favor de que mulheres possam decidir o que fazer com o seu corpo, né, e que não tenham todo mundo legislando ali em cima do que a gente pode ou não fazer com o nosso útero. Então, assim, não vamos colocar esse julgamento moral, ele já tá muito presente na sociedade, não precisa que nós feministas não precisa que a gente replique ele. Por último, entra um argumento que é aquele, mas se ela não tem condições de cuidar, então tudo bem abortar. Sabe, tipo, ela abortou porque ela não tinha condições, porque ela é uma pessoa muito pobre, porque ela não ia ter condições de criar o filho, e ele ia entrar no tráfico e sei lá o quê. E, gente, sério, esse é o pior de todos, e eu lembro que, inclusive, esse argumento foi inserido numa cena de Orange is the New Black, que é horrível, né? Enfim, que são duas personagens falando sobre isso. E aí elas falam, tipo, porque uma delas já tinha feito vários abortos, e a outra fala, mas que bom, porque senão seus filhos iam estar que nem a gente aqui na cadeia. E, gente, esse argumento é tão elitista, tão nojento e tão horrível, sabe? Porque quando você estuda teóricas como, por exemplo, Angela Davis, ela vai falar muito sobre a esterilização forçada, né, de mulheres pobres, mulheres negras e mulheres imigrantes. Você entende que lutar pela descriminalização do aborto também é lutar contra a esterilização forçada, porque existem alguns grupos de mulheres que, socialmente falando, vários governos já tentaram forçar essa esterilização, porque acreditam que elas não precisam ter filho, elas não podem ter filho, porque daí é mais pobre no mundo e blá 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 blá. Enquanto outras, entende-se que se você tem uma situação financeira boa, você é obrigada a ter esse filho, sabe? Como se ter um filho fosse só uma questão financeira. Enfim, é horrível esse argumento. Ele coloca uma carga moral dos dois lados, né? Tanto para a mulher que tem condições financeiras e muitas vezes não quer ser mãe, quanto para a outra mulher, obviamente, que sofre mais opressões e que mais se ferra. E basicamente você tá falando, tipo, que ela não devia ter filhos, ou que, enfim, ela não tem condições, que ela não deveria querer ser mãe. E isso também é horrível, sabe? Você também tá apoiando um argumento que, na verdade, é extremamente misógino, péssimo, e que continua controlando os nossos corpos. Então, quando você for justificar, mas essa mulher fez o aborto, cara, ela fez porque ela quis, tipo, não é porque ela não teve condições, então tudo bem, sabe? Não existe o que tá tudo bem e o que não tá tudo bem. Todos são tudo bem, porque todas nós devemos ter o direito de escolher o que fazer com nossos corpos. Então, acho que é isso, gente. Esse vídeo já tá bem longo, mas eu espero que vocês tenham entendido, assim, o que a gente quis dizer com esses argumentos. A gente falou um pouquinho mais sobre eles no episódio 25, então corre lá no Spotify pra ouvir se você não tiver ouvido. E se você já falou eles, ou se você, enfim, não concordou com algo que eu disse aqui, por favor, comente. Vamos continuar essa conversa, eu acho que é super importante. E é isso, assim. Obrigada.